Olá, boa tarde. O seu Palavra Aberta já está no ar e hoje em parceria com a Associação Jurídica e Social do Piauí, a JUSP. Vamos falar no programa de hoje sobre análise sociojurídica da violência contra a mulher, conhecido como feminicídio. E aqui ao nosso lado está a advogada Carla Oliveira, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões. Muitíssimo obrigado por sua participação no nosso programa de hoje, Carla. O prazer é todo meu, em nome da Comissão de Direito de Família, em nome da UAB. É uma honra estar participando desse maravilhoso programa. Bacana demais. E ao meu outro lado está a socióloga Marcela Castro Barbosa. Nós também agradecemos a sua participação. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar contribuindo com o debate. Olha, é um tema importantíssimo, assim, extremamente atual. Muito se fala em questão de feminicídio e pouco se contextualiza. O que de fato é esse feminicídio voltado a essa questão jurídica e também social? Bom, o feminicídio na questão jurídica é a morte das mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. O que quer dizer isso? O feminicídio está já intrinsecamente relacionado com a questão de gênero. Ele surgiu como uma qualificadora do crime de homicídio, aumentando a pena de reclusão de 12 a 30 anos, porque antes da lei, as mulheres eram tão somente mortas por um crime de homicídio. Com a Lei 13.104 de 2015, ela qualificou o homicídio como o feminicídio. Geralmente o feminicídio ele vem associado a outras agravantes. É um crime geralmente triplamente qualificado, porque envolve motivo fútil, motivo torpe. Então, essa questão de gênero está associado a que o estudioso Scott, em 1991, ele disse que gênero são as relações sociais entre homem e mulher e gênero são as relações de poder, onde essas relações começam a ficar desigual quando a mulher começa a se ascender na projeção do trabalho, na sua independência, e com essas desigualdades começa a violência e termina culminando com a morte. Então, é importante ressaltar que tanto a Lei Maria da Penha como o feminicídio veio dar mais visibilidade às mortes das mulheres e, consequentemente, maior proteção, porque elas estão sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres, onde se prevalece o machismo, o ódio, o preconceito, a discriminação, o menosprezo. Então, são sentimentos vil e torpe que fazem com que as mulheres morram. Podemos também acentuar que o feminicídio ele é um dos casos de violência de gênero mais severo que nós temos, né? Porque dentro dessa violência de gênero que a doutora Carla pontuou, o feminicídio vai chegar na instância mais severa, ou seja, onde a mulher não volta mais. E é o que nós temos que fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, o feminicídio, ele decorre de uma violência de gênero, especificadamente uma violência doméstica e familiar, porque nenhum feminicídio ele nasce da noite para o dia. Então, quando um feminicídio ele vai acontecer, outras formas de violência já vêm acontecendo dentro do círculo, do círculo familiar. E essas violências elas vêm das mais diversas possíveis, né? Nós podemos pontuar desde a violência simbólica, que é aquela violência invisível que permeia no nosso cotidiano, desde das palavras assim, as piadinhas que são feitas, por exemplo, a mulher que dirige, a mulher ruim, tem um acidente no trânsito, aí já relaciona a mulher, né? Tem desse contexto imaginário. E desde uma violência verbalizada, uma violência física, que é onde a maioria das pessoas pensa que a violência é somente quando é física, quando ela deixa marcas, que é quando as pessoas começam a procurar as instituições de apoio, né? E aí, muitas vezes, outras formas de violência vêm acontecendo, como a psicológica, que é a que vai perpassar todo o contexto da violência. E a violência também patrimonial, que é o que também é trazido pela própria Lei Maria da Penha, lá no artigo 7. Então, dentro do contexto sociocultural, é identificado que homens e mulheres, eles foram educados de forma diferente. Tivemos uma educação sexista, onde foi direcionado a mulheres algumas permissões e para homens não. né? Para homens sim e para as mulheres não. Então, historicamente, os homens estiveram nos espaços de poder,
tomando as decisões. As mulheres sempre foram criadas para ser submissa, para o contato com os filhos, para criar os filhos. E nisso é bem claro uma desigualdade de gênero, que é alimentada por uma cultura, até ainda hoje, uma cultura patriarcal, né? Que dentro dessa cultura patriarcal, que é a que traz a Eliette Safioti, é essa relação que vai haver entre desigualdade, ou melhor, vai ter uma relação de exploração e uma relação de desigualdade de um gênero no outro. Nesse caso, historicamente, nós vimos homens e mulheres. Então, quando as mulheres elas passam a exigir a participação nos espaços públicos, que foi começado pelo próprio movimento feminista, começaram a denunciar, ou seja, as questões do lar, elas começaram a chegar ao espaço público, né? E aí essas questões começam à tona, daí surgiram as primeiras delegacias especializadas da mulher, dentre outras questões. E aí dentro desse contexto social nós vimos que um que ainda contribui muito é uma cultura que nós ainda temos, que é uma cultura ainda forte, que dentro dela é o patriarcado, que é alimentado por práticas machistas ainda. Diga uma coisa, existe um perfil desse agressor? Existe sim. Geralmente o homem que mata a mulher, ele é autoconcentrado, ele é egoísta, ele só pensa nele, ele vê a mulher como um objeto dele, uma coisificação, né? Ele tem um ego abalado e ele acha que ele tem o domínio daquela mulher. É tanto que a circunstância do feminicídio é uma circunstância de um crime hediondo, bárbaro, cruel, onde a vítima, ela sofre demais antes de morrer. E quer que esse homem, ele quer fazer, além de matá-la, ele quer causar assim, muita dor nela antes de morrer. O que é que ele faz? Ele geralmente atinge o rosto, que é a face mais bonita da mulher, atinge o rosto, os seios, cabelo, tem vários, pegam e cortam o cabelo das vítimas. E ainda, para ter certeza que aquela vítima está morta, passa o carro por cima. Então, assim, geralmente o homem, quando ele tem aquele perfil de autoconcentrado, de egoísta, de egocêntrico, que, logicamente, ele é um homem machista, ele quando ele vê que ela está fazendo algo que ele não gosta, ele pratica o feminicídio. Feminicídio banal por uma simples dança ou por não gostar de uma roupa que ela esteja vestindo, ou por ter ciúmes. Vale ressaltar que ciúmes não existe mais. Antigamente, ciúmes era um crime passional, hoje não existe mais, era um crime contra a honra do homem, não existe mais, né, essa questão de ciúme. Está simplesmente configurado um motivo fútil ou torpe. Então, esse homem que pratica, ele tem o ego muito baixo, a autoestima muito baixa. Então, por isso que ele pratica o feminicídio na mulher. Vale ressaltar que Marcela Lagarde, ela foi a primeira antropóloga estudiosa e conceitou o feminicídio. O feminicídio ele começou a acontecer no México e na América Latina. No México, na cidade chamada Juarez, onde mulheres e meninas eram mortas, né? Antes eram estrupadas, elas eram torturadas, cortavam seus cabelos e após eles matavam ela e jogavam nas regiões desertas. Então, os índices de feminicídio estavam alarmantes em Juarez, no México. E essa antropóloga começou a estudar e viu, e hoje ela denomina que o feminicídio é um crime de Estado, porque o Estado ele está sendo omisso pelas mortes das mulheres. Então, existem políticas públicas, claro, existe meios de prevenção, mas o que nós queremos das autoridades, das instituições, mais políticas públicas, mais vigor na lei, que, se possível, ocorra uma mudança nessa lei. O que a gente ocorre? O que acontece? Muitas vezes eu dou entrevista e me dizem assim, mas um feminicida foi solto. Por quê? Por quê? Porque existe uma lei no Código de Processo Penal
A lei, o artigo 412, que menciona que o acusado não pode ficar preso por mais de 90 dias durante a instrução processual. Então, o que é que você pode fazer? Vamos fazer ou dilatar esse prazo para mais 180 dias ou então dar uma celeridade, uma demanda mais rápida nesses crimes, porque esses crimes não são os crimes normais de homicídio, um homem matando outro homem, é um crime bárbaro, severo. Hoje o Brasil ele se encontra na 5ª posição de mortes violentas de mulheres do mundo, né? Então, o que é que nós temos aqui na vara de violência doméstica e familiar, que é a 5ª vara criminal, que são as varas que recebem os processos relativos à violência doméstica. Nós temos que, por dia, essa vara recebe 13 casos de violência doméstica. Então, por mês, nós temos 260 casos de violência doméstica. Então, somente o ano de 2019, nós tivemos 28 casos de feminicídio e no interior, em todo o estado, e na cidade, 5 casos. Então, é um problema agudo, alarmante. As mulheres estão sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres e tem que ter o clamor social dessas instituições para o quê? Ou para mudar a lei, ou para dar mais rigor, ou fazer mais o andamento do processo ser mais rápido, porque alguns magistrados entendem que, passado 90 dias, como tem lá no Código de Processo Penal, cabe a ele a liberdade provisória de acordo submetida às medidas cautelares. Por outro lado, também tem o princípio da presunção da inocência, que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, ou seja, antes do tribunal do júri. Aí o que é que acontece? Para a população e para a sociedade, causa o quê? Indignação e aquela sensação de impunidade. Por quê? Porque eles vão permanecer 100, 200 dias presos e depois vão estar livres. E nós sabemos, não só eu como sou advogada, mas toda a sociedade sabe que existem vários homicidas ali que já estão 2 a 3 anos presos, né? Então, por que um feminicida que está matando a mulher pelo simples fato de ser mulher, por um ciúme, por uma vingança, por um ódio, por um crime fútil, torpe, ele vai estar solto? Aí ele pode estar praticando novas vítimas, né? Pode estar praticando novas vítimas. Isso que O tema é interessante. A gente tem que dar uma pausa rápida para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu já vou lançar uma questão para saber dessa questão mais social. Como é que tudo isso explica? Eu já vou até lançar essa questão agora. Diante desses índices que são apresentados e são alarmantes, dessas notificações que acabam nem acontecendo em outros casos, pode até aumentar esse índice. Isso, justamente. Porque tem subnotificação, né? Também tem. Tal da A subnotificação. O que de fato pode estar causando esse grande problema? Por que a autonomia da mulher incomoda tanto? Eu já deixo essa questão para você responder para a gente daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai dar uma pausa rápida. Você pode acessar nossas redes sociais, o Instagram através do endereço TV Assembleia Pi, o YouTube é pelo Legislativo Pi e o Facebook é através do TVAlep.oficial. Fica aí que daqui a pouco a gente responde essas perguntas. Estamos de volta com o programa Palavra Aberta. Estamos tratando também da análise sociojurídica da violência contra a mulher, conhecida como feminicídio. E aqui conosco está a advogada Carla Oliveira,
que é presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, e também a mestra em Sociologia, Marcela Castro Barbosa. Ainda há pouco a gente estava falando desses índices que são alarmantes, que preocupam a gente enquanto sociedade, não é isso? E a gente quer entender basicamente o que explica tudo isso, assim, porque tem subnotificação, tem toda uma perspectiva, por que a autonomia da mulher é tão questionada? Fale pra gente, explique toda essa perspectiva. Só retomando alguns pontos que a doutora Carla levantou, sobre o retorno que as instituições em defesa da mulher têm que ter para a sociedade, né? Por exemplo, já tem sido feito e está sendo feita uma mobilização muito grande para as mulheres denunciar, que as mulheres precisam denunciar, que em briga de marido e mulher mete a colher, né? A gente tem feito isso e a boa parte das mulheres elas estão se conscientizando quanto a isso. Então já é um retorno que as instituições têm que ter. E para o retorno que as instituições têm que ter, elas precisam também de estrutura, tem que ter recurso, né, para se fazer isso. Então, por exemplo, quando a doutora Carla tocou na questão do judiciário, que alguns feminicídios eles são soltos por conta do prazo da justiça, é o que vai gerar uma preocupação muito grande, principalmente para a família, porque pela mulher que já foi assassinada, nós não podemos fazer nada, mas a família precisa de um retorno, e isso causa um desgaste muito grande, né? Porque a pessoa tem o seu ente querido que perdeu, não vai voltar mais, encontra o feminicida solto, e muitos operadores se sintam de mãos cruzadas sem poder fazer nada. Então, essas mudanças que a sociedade tem, a dinâmica social, o judiciário também precisa acompanhar, né? Porque senão fica num descompasso muito grande. Quanto à questão da autonomia das mulheres que você tocou, é o seguinte, é sempre importante a gente tratar, quando a gente vai falar de violência de gênero, é importante destacar que tanto homens e mulheres podem produzir violência, né? Há mulheres que produzem violência contra homem e há homens que produzem violência contra a mulher. Só que, historicamente, os dados, sejam eles os dados que nós temos, né, fora as notificações, se os dados que nós temos eles são assustadores, imagina a subnotificação que nós temos. São preocupantes. Por que se fala muito em violência contra a mulher? Porque ela é que mais vem sofrendo, né? Historicamente, viviam-se caladas, hoje tem um espaço, hoje tem a internet, tem as instituições de apoio que têm atuado bastante. Mas assim, as mulheres, quando as mulheres passam a ter voz, elas passam a incomodar, até outras mulheres, né? Por quê? Porque historicamente elas não foram educadas para isso. Nós tivemos uma educação, como eu falei há pouco tempo, sexista, as mulheres foram educadas para ser submissa. E dentro dessa relação nós encontramos também diferentes relações de poder, né? Entre desse âmbito doméstico, as mulheres foram aquela história da recatada e do lar, né? Então, quando as mulheres elas passam a romper esses aspectos, passam a incomodar alguns homens. Ou seja, sim, agora ela quer tomar o meu lugar. Não é, só que a ideia não é para ser isso, as mulheres chegar para tomar a vez do homem, o homem não tem vez, não é. Busca-se uma igualdade de direito, onde que homens e mulheres possam ter acesso. Então, se você vai trazer isso na educação, você vê algumas mudanças. Por exemplo, nos cursos historicamente predominante para masculino, cursos de engenharia, cursos de mecânica, né? Hoje nós encontramos mulheres fazendo isso, mas elas ainda encontram barreiras na frente, na hora do estágio. Encontra-se o período e o sexo masculino, como é que se termina, né? Já vem cobrindo essas barreiras. E aí a gente tem visto também muitos homens que já vêm mudando um pouco a sua maneira de pensar, né? Achando, se eu tenho espaço, elas também têm. Porém, tem homens que foram educados a vida inteira, que eles são aquelas pessoas que estão destinadas aos espaços de poderes. Quem nunca ouviu aquela expressão que diz assim, olha, homem não chora, meu filho, engura seu choro? Então, se eu passo a vida inteira dizendo isso, e quando eu sou contrariado, e aí eu começo a me manifestar. Então, nós vimos essa desigualdade de gênero na educação, nas relações de trabalho, nos espaços de poder e na política. Quantas mulheres estão na vida política tomando as decisões? São poucas, né? Então, a gente vê também um quadro delicado, que são mulheres na vida política. Não é que o homem não possa defender uma emenda positiva para as mulheres, mas elas estando lá, elas vivenciam essa realidade de violência cotidianamente. É o seu local de fala, né? Bem como a nossa socióloga Marcela Castro mencionou, Rita Segato, ela menciona isso nos seus livros, que é a questão da hierarquia e da disputa de poder. Quando a mulher ela começa a crescer,
se destacando, e às vezes até mais que o homem, isso fere a autoestima do homem. E aí ela está disputando de igual para igual com ele. E ele mexe na autoestima, ele se sente menosprezado, autoestima baixa, e aí começa as brigas. Começa a violência psicológica, que muitas vezes ela é imperceptível e, para mim, é uma das piores, porque por ela ser imperceptível, ela não deixa sequelas visuais, mas deixa sequela na mente e pode levar à depressão e até ao suicídio. Né? Então começa a violência psicológica, a violência física, o xingamento, o puxão de cabelo, a agressão e a ameaça e culminar com a morte, tem autores que falam que é a escalada da morte, que segue essa sequência. Então o que é importante? Nós temos 2 leis maravilhosas. A Lei Maria da Penha foi considerada a 3ª melhor lei do mundo. Por quê? Porque ela veio dar também visibilidade às mortes das mulheres. Mas tão somente essa lei não fez tudo. Precisou vir surgir também o feminicídio em 2015, para dar mais visibilidade a essa morte dessas mulheres. E ainda há autores e pessoas que questionam, mas os homens morrem e as mulheres morrem. Mas por que as mulheres precisam de uma lei do feminicídio? Mas claro, elas estão morrendo por uma besteira, pelo simples fato de estar lutando pela sua dependência profissional, pela sua conquista de poder. E elas são mortas por motivo vil, bárbaro, hediondo, cruel. Vale ressaltar que agora, recentemente, o Senado decidiu que o feminicídio é um crime imprescritível e irrenunciável. É mais um avanço. Mais um avanço. Nós tivemos vários avanços o ano passado com o presidente Bolsonaro. Ele fez 4 leis beneficiando, ao meu ver, foram leis benéficas às mulheres, né? E a gente está progredindo cada vez mais. Então, o que é que a gente quer e deseja? Que aumente as denúncias, que as mulheres saiam do anonimato e vá na delegacia, nas DEANs e denunciar. Ou até o vizinho. Que acaba presenciando, muitas vezes esse vizinho acaba presenciando até o vizinho. Se esconde, porque né? A gente vale ressaltar que a denúncia é anônima, você pode ligar para o 180, você pode ligar para o Salve Maria e você não precisa se identificar. Anônima. Outro ponto muito importante, que já foram feitos estudos baseados em estatística, que a maioria das vítimas de feminicídio, elas não denunciaram. Elas têm a oportunidade de denunciar, mas vivem naquele relacionamento de violência, de amor, de ódio, que ela não consegue se sair, ela fica presa. E a gente não sabe se está tendo aquela ameaça velada a ela e aos parentes, né? Então, por isso que às vezes ela permanece. Então, a mulher ela tem que ter muita força de vontade. A gente tem que trabalhar o empoderamento feminino para que essas mortes parem e que a mulher saia da invisibilidade. Porque a invisibilidade mata, e mata muito, num patamar muito grande, assustador, né? Então, quando a doutora Carla fala sobre a questão das mulheres em situação de violência, primeiro é importante a gente frisar que não é simples uma mulher romper um ciclo de violência. Porque ali vai permanecer muitas situações. Muitas delas vêm a questão da dependência econômica, às vezes o companheiro, o parceiro não deixou ela trabalhar por algum motivo. Muitas vezes até pela ideia de posse, às vezes por ele achar que ele é a pessoa que vai prover a família. Muitas vezes tem a questão dos filhos, quando ela entende que não pode viver o pai separado dos filhos. Outras vezes vem a questão da falta do apoio da família. Às vezes não tem um apoio da família, nem de amigo. Muitas vezes ela também não acredita nas instituições, porque algumas instituições a gente sabe que são bem atuantes, outras deixam a desejar. Quando a doutora Carla fala da questão dos avanços que a lei trouxe, é importante esses avanços, porém as instituições elas precisam ter suporte.
elas precisam ter uma estrutura para chegar nessas mulheres. Por exemplo, as delegacias, por mais que as delegadas sejam atuantes, elas precisam ter condições, né? Elas precisam ter um mínimo. E muitas vezes a gente vê que às vezes falta até uma viatura, né? Então, os médicos precisam estar sensibilizados para quando eles forem atender um caso de situação de violência, né? Porque falar de violência é uma coisa muito delicada. Você falar de uma coisa que está acontecendo com você, muitas vezes as mulheres querem ocultar porque é vergonhoso, é feio. E aí é uma coisa tão complexa que envolve também os filhos, né? Isso eu digo de um estudo que eu fiz de mestrado, que essa violência, ela permeia todo o contexto familiar. Por quê? Porque ela não se restringe apenas ao casal. Ela vai perpassar por todo o contexto, em especial os filhos. E eles acabam refletindo de forma direta ou indireta também essa forma de violência. E pode desencadear situações bem mais sérias, como a educação e a saúde. Eles podem desenvolver problemas socioemocionais, eles podem desenvolver problema na escola, né? Porque é uma coisa que você vive cotidianamente, você acaba absorvendo. E muitas vezes os filhos não querem entrar naquela, nem o pai nem a mãe. Né? Então, é uma questão bem complexa. As instituições precisam estar preparadas para aceitar as mulheres, porque elas já chegam numa situação fragilizada. E muitas vezes, se ela tem um mau atendimento, ela não volta mais. Né? Esse é um ponto bastante importante que a Marcela está falando, porque realmente, às vezes, acontece a própria revitimização no local que ela deveria ser acolhida, deveria ser escutada, uma escuta ativa, tanto da vítima como aquela pessoa que está escutando. Já me deparei com N situações complicadas nas delegacias. Carla, você vai estar falando mal? Não, eu estou falando a realidade que tem que ser dita. Porque a mulher, quando ela chega lá, ela passou por várias, ela se fortaleceu, então ali ela tem que receber, aquela pessoa tem que ser recebida com amor, com carinho, com credibilidade, não ser atendida por um homem, porque hoje se tem deãs, são advogadas, mas o escrivão é um homem, e que às vezes diz assim, mas só por isso. E às vezes também pode até ser para um homem, mas que esteja um homem que tenha aquela sensibilidade, porque a gente sabe que às vezes tem escrivão, às vezes é aquela pessoa que está ali, né? Mas que seja aquela pessoa que tenha sensível para aquilo ali, né? Pega o depoimento e encaminha o processo sem estar julgando, né? O importante é isso. E também dentro é importante a gente dizer que muito já se tem feito, mas muito precisa avançar, né? Por essas questões. É uma questão que a discussão não para, né? E que muita gente tem que ser feito ainda. É isso aí, assim, essa é a questão, é uma discussão que não deve parar. A gente agradece a participação de vocês por esse debate incrível e que acaba suscitando outras questões. Muitíssimo obrigado pela participação no programa de hoje. Eu quero só mais um minutinho para fazer um convite. Eu, como presidente da Comissão da Família e Sucessões, nós vamos ter o seminário no dia 27 do IBEG e em maio, dia 27, 28 e 29, nós teremos o Congresso Nacional do Direito de Família, Sucessões, Afeto, Pluralismo e Igualdades. Muito bem, fica a dica para você que tem em casa participar desses congressos. Muitíssimo obrigado, muito obrigado você pela participação também no programa de hoje. Você acompanha a nossa programação nas TVs por assinatura, na NET no canal 7, na Viva no canal 9, na Oi TV no canal 215 e na Sky canal 316.1. A gente fica por aqui e até mais.